Bom dia, igreja. É uma alegria sempre estar junto com os irmãos, né? Seja sentado aqui nas cadeiras, né? Participando, cultuando com vocês. Mas é uma alegria também, apesar de ser uma responsabilidade, né? Sempre uma alegria a gente compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Eu gostaria de orar para a gente começar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, o nosso único intuito nessa manhã é glorificar o Teu nome, é prestar culto a Ti, ó Deus, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Só Tu és digno do nosso culto, só Tu és digno do nosso louvor. E nesse momento, ó Pai, a Tua igreja está aqui para declarar isso. Declaramos, ó Deus, toda a glória ao Teu nome, toda a honra ao Teu nome, todo o louvor ao único que é digno de receber. Ó Deus, ser conosco, ó Pai, ministra, ó Deus, aos nossos corações através da Tua palavra que vai ser falada, que vai ser lida, ó Deus, aquilo que vamos refletir da Tua palavra, que venha do Teu Espírito Santo, assim como falou ao meu coração, que eu possa compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor já tem trabalhado na minha vida, ministrado na minha vida, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pelo privilégio de Te servir, obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá. É uma missão, realmente, pregarmos o Evangelho, mas é também um privilégio saber que o Senhor confiou a nós essa missão de pregar o Teu Evangelho, de compartilhar a Tua palavra, de ser bênção na vida uns dos outros, ó Deus. Ser conosco nessa manhã, que os meus irmãos saiam daqui com o seu coração preenchido pelo Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus, que tudo que for falado aqui, seja, ó Deus, venha direto do Teu trono de graça, ó Deus, e que ministre ao coração de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos, achei muito interessante que a gente cantou várias canções aqui, várias músicas que estão muito dentro, né, do que eu preparei para a gente refletir. E uma delas, que eu amo muito esse louvor, diz que até que Ele venha, eu vou pregar, até que Ele venha, eu vou compartilhar a palavra, porque Ele é a razão. Então, eu preciso ser bênção na vida das pessoas, Ele é a razão, né, da nossa alegria, Ele é a razão da nossa existência. Apesar daquilo que nós vivemos no dia a dia, apesar dos dias difíceis que nós enfrentamos, Ele continua sendo a razão, e é por Ele, é unicamente por Ele que nós estamos aqui. É unicamente por Ele que cada um de vocês está aqui também nessa manhã. E nós vamos ler ali dentro do texto de Jeremias 29, é um texto que eu gosto demais. É difícil dizer um texto que eu mais gosto da Bíblia, tem vários textos que fazem parte da minha vida, mas esse texto de Jeremias 29 tem sido, talvez, o tema da minha vida, assim, o texto que eu mais me apego, o texto que eu mais recorro nos momentos difíceis, né? E nós vamos ler ali a partir do versículo 4 até o versículo 14. Jeremias 29, do 4 ao 14. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Vamos ler junto o versículo 11? Eu é que sei que pensamentos... Gente, cadê vocês? Estão aqui? Versículo 11, vamos lá então? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu sei que cada um às vezes tem uma versão diferente, eu estou lendo aqui na NA. Vamos ler de novo então. Pode ler na sua versão do jeito que está escrito aí.
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse versículo talvez seja ali o coração do trecho que eu peguei aqui. Então vamos continuar lá no 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei, para o exílio. Esse texto foi escrito, faz parte de uma carta que Jeremias escreve para o povo de Israel, que estava no exílio, no cativeiro da Babilônia. E ele está dentro dessa carta. O povo ali estava vivendo aquela situação que o exílio foi causado pelo pecado, foi uma consequência do pecado do povo. O povo se rebelou contra Deus durante muitos anos. Durante muito tempo o povo desobedeceu ao Senhor, se voltou contra o Senhor, se viveu uma vida de idolatria, de pecado, de imoralidade. E o Senhor, enfim, mandou o povo para o cativeiro. Foi a consequência do pecado do povo, O castigo que Deus enviou para aquele povo foi a maneira que Deus encontrou de trazer de volta o povo para adoração somente a Ele. Deus não se alegra em castigar ninguém, mas a Bíblia diz que Ele é um bom pai. E como um bom pai, Ele não hesita em disciplinar os seus filhos. Eu tenho certeza que os pais aqui não se alegram quando precisam corrigir os seus filhos, Quando precisam disciplinar os filhos. Mas a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. E Deus também. Ele não hesita, melhor do que nós, pais humanos e falhos, Ele não hesita em disciplinar, em trazer os seus filhos para o caminho correto. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente passa a declarar que Deus é o nosso Pai e Ele tem direitos sobre nós. E Ele tem deveres também, responsabilidades sobre nós. E uma delas é a correção, é a disciplina. Então, Deus levou o povo para o cativeiro como uma correção. Eles viveram ali dias maus, eles viveram anos, não só dias, maus. E Deus usou... Foi um período de crise, um período de tristeza, porque eles estavam ali longe da terra natal deles. Eles deixaram suas casas, suas famílias. Eles estavam vivendo uma terra estrangeira como escravos. Mas o próprio Deus, que tinha levado eles para aquela situação de castigo, de cativeiro, de exílio, de crise, o próprio Deus que permitiu, que preparou aquela situação para eles, estava com eles ali em todo o tempo. E o povo pecou, sofrendo a consequência agora, mas ainda assim Deus permanecia ali ensinando. Mas nem todas as situações da nossa vida são consequências, nem todos os dias maus, nem todas as crises que nós enfrentamos, elas são consequências de pecados. Algumas são naturais. Tem um ditado que diz que para morrer, alguém sabe? Para morrer basta estar vivo, Então, a gente está vivo nesse mundo caído, nesse mundo mau, a gente está sujeito a todo tipo de provação, de tribulação, de dificuldade, de dores, de lutas, de sofrimentos e de morte. Nós estamos sujeitos a todas essas situações. E a reflexão que eu gostaria de fazer com a igreja hoje é a respeito de algumas instruções que nós encontramos nesse texto. Algumas instruções de Deus para que a gente possa passar, enfrentar os dias maus. Eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, independente da idade, já experimentaram dias maus. Estou errado? Eu acho que todo mundo aqui já experimentou um dia mau. Talvez você tenha chegado aqui hoje vivendo um dia mau. Talvez você tenha entrado por essa porta aqui hoje, tenha cantado, tenha orado, mas o seu coração está angustiado porque você está vivendo um dia difícil, um dia de crise, dúvidas, medo, insegurança, dor, sofrimento. Eu não sei que tipo de crise, de dia mau que você está vivendo hoje. Eu não sei que dia mau você já viveu e eu não sei que dias maus você ainda vai viver. Porque enquanto estivermos vivos nesse mundo, nessa terra, nós enfrentaremos dias maus. E alguns vão ser consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas, e outros vão ser naturais da vida, E a primeira instrução que eu vejo que Deus deixa, que eu aprendi, eu tenho aprendido, na verdade, a gente passou agora, nas últimas semanas, um período mau. Nós, lá em casa, estivemos isolados, do Covid.
E estamos retornando hoje, depois de algumas semanas, depois de alguns domingos sem poder participar. Esse mês foi um mês bem turbulento, foi um mês bem de fortes emoções, né, na nossa família. E esse texto faz muito sentido para mim. O que Deus me ensina através dessa palavra, eu gostaria de compartilhar. E eu achei muito interessante como Deus faz as coisas. Eu posso estar encerrando esse mês, que foi um mês de fortes emoções. Eu posso estar terminando esse mês compartilhando com vocês essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, esses ensinamentos. Então, a primeira instrução está lá nos versículos de 5 a 7. O primeiro ensinamento que Deus deixa para mim e para você: não desista da vida. Quando você estiver em crise, no dia mau, não desista da vida. Ali Deus dá instruções para o povo: casem-se, construam casas. Vocês estão no cativeiro, vocês estão no exílio, vocês estão enfrentando um dia de crise, mas não desistam da vida. Continuem vivendo a vida de vocês. Se casem, deem seus filhos em casamento, construam casas, vivam aí a vida que vocês têm para viver. Não percam os sonhos de vocês, não percam os objetivos de vocês. Muitas vezes, diante de uma circunstância difícil, a vida parece sem sentido. A sensação que a gente tem é que a vida não tem mais sentido, é que a vida não tem mais razão. E nós cantamos aqui que Cristo é a razão, né? Ele é a razão que nos faz continuar, que nos faz permanecer. E por Ele ser a razão, Ele insiste para nós: não desista da vida. Nessas situações de crise, de dias maus, a gente sente que a vida muitas vezes está sem sentido. A gente muitas vezes deixa de viver aos poucos. Ainda que a gente esteja vivendo fisicamente, a gente deixa de viver internamente. A gente deixa de sonhar, a gente deixa de planejar, a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia anteriormente, a gente deixa de buscar os sonhos de Deus para nós. E existem muitas maneiras da gente parar de viver e ainda assim continuar vivendo, né? E Deus nos ensina que não é preciso desistir da vida no dia mau. Pelo contrário, quando a gente persiste em viver e em seguir em frente, apesar do que a gente está sentindo, ou do que os nossos olhos estão vendo, do que a gente está percebendo acontecer ao nosso redor, nós vamos experimentar a vida de Deus de uma forma inexplicável. E uma coisa interessante que o texto fala ali no versículo 6, Deus fala assim: aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Deus queria que o povo continuasse crescendo. Eu não sei qual é o dia mau que você está vivendo, mas Deus quer que você continue crescendo. Deus quer que você continue avançando nos sonhos dEle, nos planos dEle, nos propósitos dEle para você. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz uma coisa que é um outro versículo, um outro texto que eu também gosto muito, né? Um texto que faz parte da minha vida e é um dos textos que eu mais me apeguei nos momentos difíceis, nos meus dias maus. Aqui o povo estava sendo tentado a olhar para a circunstância. O povo estava sendo tentado a olhar: eu estou num cativeiro, eu estou numa terra estranha, eu estou sendo guiado por um rei que não conhece ao meu Deus, um rei que não serve ao meu Deus, um rei que é idólatra, que estou tentado aqui a enfrentar situações das mais diversas possíveis. Mas eles precisavam se manter firmes. E esse texto do apóstolo Paulo me ajuda a colocar meus olhos no lugar certo. Lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, 17 e 18, Paulo diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ali o povo estava sendo desafiado por Deus a olhar para aquilo que realmente importava. Não olhe para a sua crise, não olhe para a sua dor. Quando a gente olha para a nossa dor, para a nossa crise, para o nosso dia mau, para as circunstâncias ao nosso redor, a gente tem a tendência a querer desistir da vida. Porque está tudo tão difícil, os sentimentos às vezes tão doloridos, um sofrimento tão grande. E a gente vê tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta. E a nossa tendência, a nossa vontade... Quem aqui já não falou: Senhor, volta logo porque esse mundo está muito mal? Eu tenho certeza, eu já falei várias vezes. Só que quando a gente fala dessa maneira, na verdade a nossa vontade é de fugir da situação, é de fugir do problema. E nisso a gente tem vontade realmente de desistir da vida. A vida parece não ter mais sentido. O texto fala sobre crescer e não diminuir. Pode até parecer algo impossível, mas se a gente seguir exatamente as instruções que o Senhor nos dá, os ensinamentos que Deus nos dá,
nós vamos conseguir nos manter firmes, nós vamos conseguir nos manter no foco, olhando para aquilo que a gente não vê. Talvez o que os seus olhos estejam vendo ao seu redor são coisas difíceis, mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para aquilo que realmente importa, manter os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para aquilo que nos aguarda na eternidade. Se você já entregou sua vida para Cristo, você tem uma eternidade que te aguarda, que não se compara a essa vida aqui. No dia da minha no mais terrível dia que eu já enfrentei, que eu já vivi, eu li esse texto, eu me deparei com esse texto, e Paulo falando, olha, a sua tribulação é leve e momentânea. É difícil quando você conta um problema para alguém e a pessoa fala assim, isso aí não é nada. O apóstolo Paulo disse para mim ali naquele momento, a sua dor é leve e momentânea. E eu, uau, como que a minha dor é leve e momentânea? Dá vontade de falar assim, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando. Mas a palavra de Deus nos diz que qualquer dor que a gente enfrente nessa terra, qualquer crise, qualquer dia mau, é leve e momentâneo. Quando a gente compara, quando a gente coloca os nossos olhos na eternidade, naquilo que nos aguarda lá no céu com Cristo. Qualquer crise, qualquer dia mau, passageiro, é passageiro. Por isso que a gente deve permanecer, persistir, insistir em viver, em continuar vivendo, levando a nossa vida, buscando os sonhos de Deus para nós. A segunda instrução que eu encontro nesse texto, está ali nos versículos 8 e 9. Deus diz para o povo assim, não se deixe enganar pelos falsos profetas. Durante o cativeiro do povo, Deus já tinha estabelecido que seria um período grande, um período longo, ali cerca de 70 anos. E alguns profetas, alguns falsos profetas se levantaram para dizer que aquilo ia passar logo. Se levantaram para dizer que aquilo ia acabar, que aquilo não seria tão difícil assim. E Deus estava indo contra essas palavras, essas falsas profecias, essas falsas mensagens que se levantavam. E Deus falou para o povo, não se enganem. Gente, quando a gente está enfrentando um dia mau, uma crise... Eu lembro lá no começo da pandemia, em março do ano passado, né? Quando começou a fechar tudo, quando as coisas começaram... A gente precisou se isolar mesmo ali nas primeiras semanas. Muita gente falava assim, não, isso vai acabar logo 2 semanas, 3 semanas no máximo. No máximo até o final do mês. Né? Não foi falado até o final do mês no máximo. Isso vai ser rápido. Outros falaram que, eu acho que isso aí vai ser longo, eu acho que isso aí vai demorar a passar. Entre as duas informações, na situação que a gente estava vivendo, que a gente não sabia o que esperava, é claro que a gente gostaria muito que passasse rápido, é claro que a gente gostaria muito de acreditar naquelas falas que diziam assim, não, isso 2, 3 semanas já vai estar resolvido. E, no entanto, a gente está aí quase, né, caminhando daqui a pouco para 2 anos de pandemia. Tanto tempo se passou, foi mais ou menos o que aconteceu lá naquela época, o povo no cativeiro, e alguns profetas se levantando e falando assim, isso vai acabar rápido, isso vai ser rápido, vai passar logo. E Deus falando assim, não se enganem pelas mentiras que vocês estão ouvindo. Eu tenho um tempo determinado para isso acontecer. E cuidado com o que você ouve é a próxima instrução. Foi o ensinamento que Deus me deu. Cuidado com o que você dá ouvidos. Quando a gente está sofrendo essa situação, a gente quer palavras de ânimo, de encorajamento. E muitas vezes, essas palavras podem ser boas, mas elas muitas vezes não vêm do Senhor. Deus também tem palavras duras para nós, em momentos específicos da nossa vida. E Deus tinha para aquele povo, naquele tempo, 70 anos. Não ia passar rápido, não ia ser logo. Uma geração ia passar por aquele cativeiro. E eles precisavam tomar cuidado para não dar ouvidos para as falsas mensagens, para as mentiras que estavam sendo pregadas. Cuidado com o que você ouve. Jesus ele foi muito claro, lá em João 16:33, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Ele nunca nos enganou a respeito de como seria a nossa vida nessa terra. Ele nunca nos enganou a respeito de como seria a nossa caminhada, a nossa trajetória de discípulos de Cristo. Ele sempre deixou muito claro que a gente passaria por perseguições, que a gente passaria por lutas, que a gente passaria por tribulações, que a gente enfrentaria dores. Ele próprio caminhou na terra aqui durante 3 anos de ministério e ele enfrentou tudo isso. Então, ele deixou claro que a gente também enfrentaria. E, nesse momento de crise, o nosso coração ele é tentado a ouvir, a dar ouvidos àquilo que a gente mais quer ouvir, que foi o que ele falou. No versículo 8, ele diz assim, não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Uma outra versão diz que falam o que vocês querem ouvir. A gente gosta de ouvir certas coisas e a gente vai procurar ouvir o que nossos ouvidos se agradam de ouvir.
Mas Deus estava instruindo o povo no meio da crise. Não, cuidado com o que você ouve. O nosso coração é o maior enganador que a gente pode ter no momento de crise. O nosso coração pode levar a gente a ouvir mentiras que vêm de nós mesmos, do nosso desejo, da nossa ansiedade. O nosso coração, no momento da crise, ele pode tentar encontrar culpados. Porque quando a gente culpa alguém, quando a gente encontra algum culpado, a impressão que dá é que tudo se resolveu. Pronto, a culpa é do fulano. E está tudo certo, então. E a gente se sente mais tranquilo, porque a gente parece que encontrou uma razão. A gente encontrou alguém que foi culpado por aquela crise, por aquele dia mau. O nosso coração, ele se faz de vítima. Muitas vezes a gente fica ali se fazendo de coitadinho. Olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando. E a gente não assume as responsabilidades que muitas vezes nós temos diante da crise, diante do dia mau. O nosso coração, ele pode ficar amargurado, ele pode ferir pessoas que não merecem. Ele pode começar a ferir e falar palavras que vão ferir pessoas. E isso tudo são mentiras que a gente muitas vezes dá ouvido no dia da crise. O nosso coração também, ele pode querer tomar o controle da situação. Quem nunca, num momento de crise, num momento difícil, falou assim, não, vou resolver desse jeito e vai dar tudo certo. O nosso coração, ele lança mentiras para a gente ouvir nos momentos maus, nos dias maus, nos dias de crise, de dor. E a gente quer tomar o controle da situação e quer fazer do nosso jeito, só que muitas vezes a gente causa um estrago ainda maior. São inúmeras as maneiras da gente dar ouvidos a mensagens falsas, a mentiras que vêm nos momentos maus e que não vêm do Senhor. Por isso que a última instrução que Deus nos deixa através desse texto está lá nos versículos de 10 a 14. E a instrução, o ensinamento que Ele nos dá é: busque ao Senhor de todo o seu coração e confie nas suas promessas. Esses versículos talvez sejam a maior instrução para esse tempo, para esse dia mau, porque quando a gente obedece a esse ensinamento, nós vamos ser capazes de obedecer os outros também. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, confiamos nas suas promessas, aí nós vamos ser capazes de tomar cuidado com o que a gente ouve, nós vamos ser capazes de não desistirmos da nossa vida. Algum tempo atrás eu postei no meu Instagram um vídeo sobre buscar ao Senhor, e eu usei alguns desses versículos, tem alguns outros de Salmos também, que fala sobre buscar ao Senhor, e eu fui pesquisar a palavra buscar, e a gente usa esse verbo de uma maneira muito, às vezes, casual, assim, eu vou buscar tal coisa, eu vou buscar as crianças na escola, essa todo mundo já deve ter falado. Só que buscar, de acordo com o dicionário, quer dizer esforçar-se por encontrar, examinar minuciosamente, investigar, esmiuçar. Quer dizer, buscar o Senhor de todo o coração. É muito mais do que pegar minha Bíblia, sentar 5 minutos do meu dia, ler um versículo e achar que eu busquei ao Senhor. Buscar ao Senhor quer dizer gastar tempo lendo, investigando quais são as promessas que Ele tem para mim, quais são os ensinamentos que Ele tem para mim. Esforçar-me por encontrar, me esforçar. Eu li um texto, não entendi, eu vou me esforçar, eu vou ler de novo, eu vou ler outro, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou procurar ferramentas que me ajudem a entender. Me esforçar para encontrar o Senhor, examinar minuciosamente, cada letrinha, cada ponto, cada tópico, cada promessa, cada ensinamento, cada mandamento. Buscar ao Senhor de todo o coração e confiar nas suas promessas. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele se revela a nós. O mesmo profeta Jeremias, lá no capítulo 33, versículo 3, Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor revela, através da sua palavra, através da vida de oração, Ele revela os segredos do coração dEle. Ele revela aquilo de mais oculto, que a gente não escutaria só lendo 5 minutos um versículo. Então nós precisamos, para enfrentar o dia mau, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, confiar nas promessas dEle. Uma das promessas que Deus tem aqui, e que Ele gritou para mim nos dias maus, nos dias mais difíceis da minha vida, Ele gritou para mim, é como se Ele me pegasse pelo braço e me sacudisse, falando: eu é que sei que planos eu tenho para você. Eu é que sei, não são planos de mal. Ainda que os meus olhos olhassem à volta e eu entendesse, eu achasse aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava vendo, parecia ser plano de mal, Ele me sacudia e falava: minha filha, eu é que sei que planos eu tenho para você. São planos de paz, não são planos de mal. São planos para te dar um futuro, uma esperança. E se você confiar
nas minhas promessas, se você permanecer, se você não desistir da vida, se você continuar me buscando, confiando em mim, se você tomar cuidado com aquilo que você ouve, você vai experimentar os meus planos de paz e não de mal. Ainda que nesse momento você não esteja entendendo, ainda que nesse momento você não esteja enxergando, eu é que sei que planos eu tenho para vocês. Essa é a promessa do Senhor para mim, para você. Ele é que sabe que planos tem para nós. E ele disse ali no versículo 10, ele também fala, são 70 anos. Quando acabar esse período, eu vou olhar para vocês e vou trazer vocês de volta. O dia mau, ele tem um fim. O dia mau, ele não vai durar para sempre. Ainda que nessa vida ele dure por muito tempo, ainda que o choro não dure literalmente uma noite, dure muitas noites, ainda que o dia mau dure muitos anos, uma geração inteira na minha ou na sua vida, tem um fim. Lá em Apocalipse diz que vai chegar aquele dia onde não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, não vai haver mais lágrimas, porque isso tudo vai ter acabado e Ele vai ser o único que importa para nós. Então vai ter um fim. Se nós nos atentarmos para as instruções, para as orientações do Senhor para nós vamos conseguir vencer o dia mau, nós vamos conseguir atravessar o dia mau, seja ele qual for, seja ele na intensidade que for. O povo viveu ali 70 anos, cerca de 70 anos na Babilônia, e chegou o tempo onde as promessas do Senhor se cumpriram. Aqueles do povo que permaneceram firmes, porque no retorno, muitos nem quiseram voltar. Muitos ficaram ali pela Babilônia, muitos decidiram ficar. E às vezes num dia mau, num dia de crise, num momento difícil, a gente se entrega a ela de tal forma que a gente fica nela. A gente não quer mais sair. Está tão acomodado, tão acostumado com o dia mau, que ele acaba fazendo parte da nossa vida. Mas não é isso que Deus quer. O dia mau, ele é passageiro. E Deus quer que a gente permaneça firme para que a gente saia, para que a gente veja o cumprimento das promessas. Quando o povo retornou para a sua terra, para Israel, para o seu povo, para a sua terra natal, tem um salmo que é conhecido como Salmo de Peregrinação, e é um dos salmos que o Senhor tem usado muito para falar comigo nos últimos dias. O Salmo 126 é a canção que o povo cantou enquanto retornava para a sua terra. E esse salmo fala sobre semear com lágrima. O salmo diz sobre um povo voltando para a sua terra, vendo a promessa se cumprir. E eles falavam, parece que a gente está como quem sonha. Quando a gente vê as respostas do Senhor, quando a gente vê o Senhor cumprindo as promessas dele, a impressão é que a gente está sonhando. E era isso que o povo estava experimentando. Parece que a gente está como quem sonha. As outras nações diziam para daqueles que permaneceram, daqueles que ficaram firmes no Senhor, as outras nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles podiam confirmar, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós permanecemos firmes, nós enfrentamos o dia mau, nós vivemos as crises, mas nós permanecemos firmes no Senhor. E hoje nós podemos olhar para trás e ver grandes coisas o Senhor fez por nós. Hoje, quando eu olho para trás na minha vida, para os últimos anos principalmente, eu posso olhar para trás e eu ver que a despeito de toda dor, de todo sofrimento, de todo dia mau, eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Grandes coisas. E eu sei que o que Ele tem feito na minha vida não se restringe só a mim. Eu preciso compartilhar. Eu preciso transmitir a você, porque é real. O Senhor pode fazer grandes coisas a despeito da crise que você está vivendo, a despeito da dor que você está enfrentando. Eu não sei qual dia mau você está vivendo, eu sei do meu dia mau. Esse mês foi um mês tão difícil para nós, um mês de perdas, de lembranças, um mês onde a gente passou 2 semanas ali, isolados com o vírus, e muitos pensamentos acabam vindo, né, na nossa mente, no nosso coração. Mas eu posso olhar para trás e ver que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E tem valido a pena obedecer as instruções do Senhor. Você está ouvindo de casa, eu não sei que tipo de crise você está vivendo, que dia mau você está vivendo, mas eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Uma outra coisa que o povo disse nesse Salmo 126 é que quando a gente sai andando e chorando, semeando a semente, nós vamos colher com alegria os frutos. A gente pode plantar
semear enquanto chora, significa isso, é você, apesar da dor, você está lá, Senhor, eu não estou com vontade, Senhor, eu estou com vontade de desistir da vida, mas eu vou continuar vivendo, eu vou lançar mais uma semente. Senhor, eu não estou com vontade de ir à igreja, de ir ao culto, de cultuar o Senhor, mas eu vou adorar, eu vou continuar cantando, eu vou continuar louvando, apesar do que eu estou sentindo. Isso é semear em lágrimas. E quando a gente permanece firme nas instruções, nos ensinamentos do Senhor, nós vamos poder retornar, assim como o povo pôde retornar, vendo as promessas do Senhor se cumprindo e trazendo com alegria os frutos. Queridos, eu não sei como você tem lidado com o dia mau, como você tem enfrentado o seu dia mau, mas eu sei que o Senhor tem essas instruções para nós. Ele continua sendo Deus, Ele é Deus, Ele somente é Deus. Sendo nossos dias bons, sendo nossos dias maus, Ele não muda, Ele não falha, Ele cumpre as suas promessas, ainda que demore, Ele cumpre as suas promessas. Será que você tem, diante do teu dia mau, desanimado da vida? Será que você tem encontrado uma vida sem sentido, sem razão, sem alegria, onde você olha e não tem vontade de fazer? Eu já tive dias maus de olhar e não ter vontade de fazer comida, de não ter vontade de sorrir. E a gente passa por dias assim, é natural. Mas a gente não pode se acostumar com esses dias. A gente precisa buscar forças em Deus e levantar e continuar vivendo. Será que você tem dado ouvidos às vozes que não são a voz de Deus? Será que você tem dado ouvido às vozes do seu coração, que muitas vezes te engana, querendo encontrar culpado, querendo se fazer de vítima, querendo tomar o controle da situação no momento mau? Será que você tem deixado de buscar o Senhor, deixado de acreditar nas promessas do Senhor para você? Eu quero te dizer que tem promessas do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz promessas preciosas, poderosas e que se cumprem na nossa vida. Independente do que os seus olhos estejam vendo, nós vivemos por fé e não por vista. Nós vamos cantar uma canção que fala que Ele somente é Deus. Ele é Deus, Ele é o eterno Senhor. Essa canção, ela marcou muito a minha vida. Eu recebi de um amigo nosso, um vídeo nos nossos dias maus. Um amigo meu, nosso, muito querido Levi, mandou um vídeo para nós, cantando e tocando essa música. E eu estava vivendo dias tão maus, dias tão difíceis. E quando aquela música tocou no meu celular, eu entendi que o Senhor somente é Deus. Ele não muda, Ele não falha. E quando a gente permanece firme, quando a gente permanece fiel, quando a gente não desiste da nossa vida, quando a gente toma cuidado com o que a gente ouve, quando a gente permanece buscando e acreditando nas promessas, nós vamos trazer conosco os frutos. Nós vamos, assim como o povo, poder dizer: quem sai andando e chorando, semeando a semente, voltará consigo trazendo os seus feixes, voltará em alegria, trazendo os frutos dessa colheita, que muitas vezes, dessa semeadura que muitas vezes foi sofrida e dolorida. Permaneça fiel. Vamos cantar enquanto você canta. Você pode ficar de pé. Enquanto você canta, eu queria que você apresentasse ao Senhor o seu dia mau. Eu queria que você cantasse essa canção como uma oração, se lembrando de quem Deus é, de que Deus somente é Deus. Ele é poderoso para cumprir as promessas dele na sua vida, apesar do que os seus olhos estão vendo. Eu queria que você cantasse com o seu coração realmente buscando o Senhor nesse momento, buscando nele forças para não desistir da vida, buscando nele ajuda para tomar cuidado com que vozes você tem dado ouvidos. E pedindo a Ele te ajudar a permanecer firme, acreditando nas promessas e buscando a Ele, apesar do que os seus olhos estão vendo. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus.
temer. Tu és Deus, assim quem dizer. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu somente és Deus. Obrigada porque não servimos a qualquer Deus. Servimos ao Deus Todo-Poderoso. Obrigada porque servimos ao Deus que tem o controle. É o Deus que é o Senhor da terra, do céu, do mar. Na alegria, na dor, no chorar, o Senhor é Deus. Tu somente és Deus e nós Te louvamos porque temos o privilégio de sermos abraçados no nosso dia mal pelo Senhor. Temos o privilégio de sermos acolhidos nos nossos dias mais difíceis, nos dias mais sofridos da nossa vida, nos dias de crise, onde enfrentamos dificuldades, onde enfrentamos decisões difíceis a tomar. Nós podemos contar com o Teu apoio, com o Teu conselho, com as Tuas instruções que são nos reveladas através da palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha consolando, confortando cada coração aqui nessa manhã. Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha trabalhando na vida de cada um, na situação que cada um está enfrentando, que nós possamos sair daqui, ó Deus, confiados em Ti, confiados, ó Deus, nas Tuas promessas, confiados, Senhor, no Teu amor, sabendo, ó Deus, que podemos Te buscar e Te encontraremos quando Te buscarmos de todo o nosso coração. Pai, nos ajuda a não desistirmos da nossa vida nos momentos maus, nos ajuda a permanecermos firmes, buscando ao Senhor, buscando a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a tomarmos cuidado com que vozes, que mentiras nós estamos dando ouvidos nos dias difíceis da nossa vida, que nós possamos buscar ao Senhor, confiar nas Suas promessas, ó Pai, e assim possamos colher os frutos com alegria, ainda que estejamos plantando, semeando em lágrimas, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem promessas para cada um de nós. Obrigada porque é o Senhor quem sabe que planos tem para nós, e esses planos são de paz e não de mal, ainda que no momento os nossos olhos não enxerguem isso, que possamos confiar que o Senhor sempre tem planos de paz e não de mal. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, que possamos sair daqui realmente renovados, restaurados e ministrados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.